Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus amigos, companheiros de viagem, através das páginas da Bíblia. Joia demais poder estar aqui novamente para a gente juntinhos meditarmos na santa e gloriosa palavra de Deus. Hoje, Atos capítulo 2, parte 2, episódio de número 783, 10ª temporada, livro de Atos, capítulo por capítulo, um estudo textual aqui fantástico para você. Deus abençoe grandemente sua vida, você que tem nos acompanhado. Muita gente de vários lugares, de vários países tem acessado esse conteúdo e Deus é bom. A sua misericórdia permanece, dura para sempre. A grande lição de Pentecostes, versículo 4 do capítulo 2, convido você a ler todo o capítulo também e vir para cá juntamente conosco para nós, juntinhos, se debruçar sobre o texto bíblico e aprender um pouquinho da palavra de Deus, e a gente poder aplicar isso para assim viveremos uma vida plena, uma vida em abundância como o Senhor tem nos prometido. Veja, parece estranho que o nosso Senhor, ao preparar seus discípulos para a vinda do Espírito Santo, ele tenha dado maior valor à obra desse Espírito do que a continuidade da sua própria obra. João capítulo 16, versículo 7 ao 11. A única explicação satisfatória é esta: a obra do Espírito era a continuidade da sua. Sim, veja, era a continuidade da sua própria obra. A única explicação que temos é essa. Ela dava continuidade àquela presença divina que era essencial à estabilidade e à cultura dos discípulos. Pois tanto enquanto viveu entre os homens, quanto quando ultrapassou a visão humana, as palavras de nosso Salvador foram verdadeiras, quando ele disse: olha, sem mim nada podeis fazer. Cristo não está mais fora de nós, apenas para ser visto pelos olhos, ouvido pelos ouvidos e tocado pelas mãos. Agora nós somos os templos do Espírito Santo. Ele habita conosco e está em nós. Não compreendemos corretamente a cena de Pentecostes se a considerarmos apenas como o primeiro de uma série de dons separados do Espírito, que podem ser concedidos em resposta à oração. Nós temos uma visão muito mais abrangente e verdadeira quando a consideramos como a entrada de Deus, o Espírito Santo em sua missão especial em relação à redenção plena da humanidade. Foi, por assim dizer, a abertura dos céus e o envio do Espírito Divino para pairar para sempre sobre as águas, vivificando a vida. Foi sua recepção nos corações preparados para ele, para que pudesse iniciar uma obra que, sempre se espalhando e se alargando, busca entronizar Deus Pai em cada coração e em cada vida. Assim como Deus Filho entrou e conquistou primeiro um coração de mãe, para que pudesse obter uma base de onde pudesse entrar no coração do mundo inteiro, assim Deus, o Espírito, entrou primeiro nas almas de alguns discípulos, apenas para estender seu domínio, espalhando-se de coração a coração, entrando, subjugando, ensinando e santificando. Nós fixamos a atenção neste ponto. Os discípulos ganharam e mantiveram, a partir daquele dia, um profundo senso de sua total dependência de Deus e de Deus como Espírito que habita em nós, operando neles. Eles jamais poderiam se lembrar daquele dia de Pentecostes sem contrastar o que eram antes de sua chegada
e o que eram depois que ele passou. Havia contraste em sua medida de visão espiritual e contraste na energia e alegria de seu trabalho. E assim aprenderam, da maneira mais eficaz, que sua suficiência vinha de Deus. O segredo de toda força é a dependência de Deus. A abertura de coração para receber e a simples prontidão para obedecer e pôr em prática todos os impulsos e orientações interiores do Espírito Santo. Como os discípulos aprenderam tão bem esta lição de Pentecostes, pode-se dizer o seguinte a respeito deles: eles, tendo partido, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que o seguiam. E a aplicação desta lição, ela pode ser feita ao cristão. A minha, você, nós temos uma vida cristã a manter. Cultura, crescimento a zelar, verdades superiores a alcançar, frutos da graça a amadurecer e o poder de um exemplo santo a exercer. Mas não somos suficientes por nós mesmos para pensar alguma coisa, como se fosse de nós mesmos. A nossa suficiência vem de Deus e nós também precisamos do vivificador, do consolador e do mestre. Nós também temos um conflito a travar, sofrimentos a suportar pelo nosso mestre. Só somos fortes em Deus para lutar ou para suportar. Nós também temos uma obra a fazer por Cristo e um testemunho a dar. E precisamos aprender a dizer, como o grande apóstolo: tudo posso naquele que me fortalece. O que precisamos é de poder espiritual, poder do Espírito de Deus, o poder pentecostal aqui desse capítulo 2. Quando compreendemos plenamente essa verdade, quando nós compreenderemos plenamente essa verdade inspiradora, o Espírito Santo está conosco. Versículos 5 ao 13 do capítulo 2 nos fala a respeito do espanto da multidão diante da manifestação do poder de Deus. O maravilhoso é causado por qualquer quebra na ordem regular e nos costumes do mundo. E assim no reino da natureza, E aqui no do Espírito também acontece. Os camponeses da Galileia eram os menos propensos a adquirir o poder de falar as línguas de nações com as quais raramente ou nunca tiveram contato. E aqui homens iletrados, eles são encontrados falando as línguas de povos antigos e cultos. É um tipo e uma profecia do que o Evangelho, em sua simplicidade, deve fazer por todas as variedades da humanidade. A maravilha, ela foi aqui realçada pela matéria, bem como pela forma da mensagem. O peso desta libertação em diversas línguas foram os grandes feitos, ou obras poderosas de Deus. Observe que o poder é o grande tema. Em qualquer novo começo de vida espiritual ou nova era de revelação, talvez se possa dizer, o poder de Deus deve primeiro ser sentido pelo coração, antes que sua misericórdia e amor possam ser devidamente recebidos. A nossa fraqueza, ela precisa da revelação do poder que opera dentro de nós, para tornar todas as coisas possíveis. E nosso orgulho pode precisar ser castigado pela prova de que um toque desse poder anula a sabedoria deste mundo. Os fenômenos do Espírito de Deus, eles admitem diversas interpretações. A exaltação da mente produzidas pela chegada do poder divino, elas assemelham-se exteriormente à embriaguez do vinho aqui no texto e podem ser facilmente confundidas com ela. Com alusão a isso, sem dúvida, Paulo disse: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Esse é um exemplo da coincidência de opostos extremos. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente e somente o homem espiritual ele pode distinguir o entusiasmo genuíno
E a diferença que existe entre a efervescência superficial de uma excitação corporal e da sublime manifestação da presença de Deus na alma. Aqui também reside uma prova de fé. O entusiasta, ele está sujeito a ser confundido com o louco ou o fanático pelos muitos que julgam pelas aparências. Somente os resultados. Eles podem mostrar a realidade ou não da influência. O poder espiritual genuíno é sempre seguido pela regeneração do indivíduo moral, individual e refletido em suas ações por toda a comunidade e sociedade. Homens devotos ou religiosos, como queiram, podem ainda estar vivendo em um nível muito baixo de apreensão e experiência espiritual. Versículo 5. Para muitas pessoas conscientes e sóbrias, as manifestações do Espírito de Deus causam perplexidade. E daí a importância, meus queridos, de uma fé progressiva, uma atitude de oração e expectativa. A religião, ela quando caminha nessa superficialidade, ela tende a se tornar estagnada, infrutífera. Como poderiam esses galileus falar assim? No entanto, Deus tem algo que cada um pode sentir em sua própria língua. A mensagem do Evangelho, ela deve ser levada aos homens. Fale com eles, não em uma fraseologia erudita, filosófica ou teológica, mas em um dialeto com o qual estejam familiarizados. Haverá variedade entre os ouvintes perplexos. Alguns pedirão mais informações, outros zombarão, desprezarão, insultarão e blasfemarão. No entanto, a primeira oposição à indiferença, ela pode ser seguida por uma abençoada reunião de almas. Observe os fenômenos peculiares aqui neste texto, que testaram as disposições das multidões aglomeradas. Galileus incultos falavam para a compreensão de homens que vinham de várias partes da terra e falavam várias línguas distintas. Não sabemos se os próprios discípulos entendiam as novas palavras que lhes eram dadas, mas é certo que o que os ouvintes ouviram não era jargão ou um discurso incoerente. Era a história de Cristo crucificado e ressuscitado, contado nas línguas com as quais estavam familiarizados. Manifestamente havia aqui um mistério, algo surpreendente, necessitando de explicação, algo para exercitar a reflexão, algo que homens de diferentes disposições considerariam de maneiras diferentes, algo que expressaria as peculiaridades marcantes de cada classe. Compare. Preste atenção com a maneira que Paulo pregou em Atenas, em Atos 17:32. E as disposições dos seus ouvintes, uns zombavam e outros diziam: ouviremos outra vez a respeito deste assunto. E alguns se apegaram a ele e creram. Alguns estavam em dúvidas e queriam saber mais. Versículo 12. Ficaram surpresos, confusos, perplexos. Não sabiam o que fazer com esses incidentes notáveis, mas não estavam dispostos a descartá-los como necessariamente ilusões, por estarem além de uma explicação pronta para eles. Não, a negação do sobrenatural é um sinal de fraqueza mental ou uma obstinação preconceituosa. A dúvida sobre o sobrenatural é racional. E ela leva à investigação, à consideração e à devida ponderação de argumentos e provas. Existe a dúvida honesta e a mera dúvida intencional. A primeira disposição encontra expressão na investigação sincera, séria, para a solução, satisfação e remoção da dúvida. Agora, a segunda disposição, a dúvida intencional, ela rejeita a investigação,
mantém a dúvida, orgulhando-se de sua capacidade de duvidar. Nenhuma prova pode satisfazer essa classe de céticos. Meus queridos, elas ainda são encontradas dentro da nossa sociedade cristã. E os tempos tendem a multiplicar essa classe desesperançada que se orgulha de duvidar. Nosso Senhor Jesus nos deu o melhor remédio para a disposição de duvidar, quando ele disse: olha, se alguém quiser fazer a minha vontade, conhecerá a respeito dela. Alguns zoam, sugerem explicações malignas, versículo 13, até mesmo nosso Senhor teve que lidar com tais disposições. Alguns que viram seus milagres declararam que ele os operava pelo poder do diabo, demonstrando nisso a sua extrema loucura, pois as obras de nosso Senhor eram todas boas, gentis, úteis e não em nenhum sentido perniciosas, prejudiciais, como é a obra dos demônios. Assim aqui nós encontramos alguns que não pensaram, alguns que não duvidaram, mas rejeitaram imediatamente o mistério e mostraram sua loucura em sua sugestão insultuosa. Estes homens estão cheios de vinho. Esse tipo de disposição, ela é desesperadora. Tais homens não têm suscetibilidade, nenhum argumento ou prova pode alcançá-los. Essa classe pertence aos negadores, os zombadores do sobrenatural em nossos dias. A classe infiel de todas as eras, e desta tem sido em grande parte composta por aqueles que estavam determinados a não crer. O coração duro é muitas vezes o único grande obstáculo à crença. Meus queridos, que dificuldade a minha voz hoje, mas a gente está chegando ao finalzinho. Eu queria que você pensasse como nós poderíamos viver a vida cristã sem a presença viva do Espírito que habita em nós. Meus queridos, se até os galileus simples e iletrados falaram com poder divino, o que Deus não pode fazer através de corações totalmente entregues a Ele. Vamos orar? Para a gente encerrar mais um fantástico, excepcional episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Joia demais, Senhor Deus. No Pentecostes, o Senhor derramou do teu Espírito sobre corações, vários corações. A gente precisa também. A gente precisa ser esse templo vivo da tua presença. Me ensina, Senhor. Ensina esse ouvinte que tem chegado agora, duvidoso, cético, incerto sobre a realidade da tua presença e do teu poder. Ensina a depender inteiramente de ti, ouvir tua voz suave, obedecer os teus impulsos, que meu viver proclame os teus grandes feitos em uma linguagem que o mundo entenda, com amor, santidade e poder. Amém, amém, amém. Joia demais. A gente volta no próximo episódio, se Deus quiser. A gente sabe que Ele quer, para continuar meditando no texto da palavra de Deus. Tá bom? Um abraço. Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.